Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. Ministros do STF cobram silêncio de Heleno sobre a BIM paralela, mas não só, eles acusam Heleno e Bolsonaro pela espionagem ilegal da BIM. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Para magistrados, investigações vão chegar ao topo da cadeia de comando da espionagem da BIM, o Gabinete Presidencial. Na semana passada, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca contra arapongas. Arapongas é uma gíria para espião da BIM e delegados federais que teriam se associado a Alexandre Ramagem, então chefe do Serviço Secreto, na gestão de Jair Bolsonaro para espionar adversários do bolsonarismo e favorecer filhos do presidente em investigações. E é inevitável, e o que surpreende nesse caso é que o STF deixou vazar gostosamente a versão de que Bolsonaro e Heleno estão na mira das investigações, na cara dura, assim, falando abertamente. As descobertas dos investigadores levaram a Polícia Federal a pedir a suspensão do mandato de Ramagem, porque ele, uma vez na Câmara, usou o cargo para tentar obter elementos da investigação em que ele mesmo é, nas palavras da PF, o principal investigado. Ramagem começou a prestar serviço ao clã Bolsonaro como segurança na campanha presidencial de 2018. Teria saído dessa posição de menor destaque para se tornar chefe da PF. Se Alexandre de Moraes não tivesse vetado a manobra diante dos sinais evidentes de que o Bolsonaro ia nomear Ramagem para a PF para interferir na instituição, não é? Tudo teria sido diferente. Como espécie de faz-tudo de Bolsonaro, acabou nomeado no comando da BIM e de lá se lançou a fazer todo tipo de ilegalidade, segundo a Polícia Federal. Nessa fase da investigação, o nome de Bolsonaro ou do chefe de Ramagem no governo federal, o general Augusto Heleno, não surgiram com devido destaque. Para ministros do STF ouvidos pela revista Veja, no entanto, isso é uma questão de tempo. A lista de ações ilegais e de alvos de Ramagem não deixam dúvidas sobre os reais interessados e beneficiados pela arapongagem. Bolsonaro admitiu em diferentes momentos da sua gestão que tinha seu serviço informal de informações. O Heleno, que agora está assumido como chefe do GSI, deixou que tudo acontecesse. Heleno precisa falar, mas não vai, e aí as coisas vão se complicar porque a Polícia Federal vai entrar pesado nesse caso. As investigações vão falar por ele e por Bolsonaro, que está no centro disso e de outros episódios tristes da República, diz o ministro do STF. Os integrantes da corte ouvidos não pretendem falar sobre as investigações publicamente, porque terão que decidir futuramente sobre o caso conduzido por Moraes no Supremo. E o Ramagem conseguiu barrar as investigações contra ele mesmo no Congresso. O colegiado aprovou apenas 2 requerimentos que tratam do uso do programa secreto de espionagem pela agência no governo Bolsonaro. A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, CCAI, do Congresso, responsável por fiscalizar as ações relacionadas ao tema, pouco deu atenção às suspeitas de uso indevido da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar alvos de Bolsonaro. Dos 11 requerimentos aprovados pelo colegiado ao longo do ano passado, apenas 2 tinham relações com o assunto, e aqui também, de novo, o dedo de Ramagem nessa comissão. Então ele pinta e borda, faz o que quer no Congresso, mas a festa dele acaba de acabar. O Ministério dos Direitos Humanos criticou a exclusão de igrejas da lei de assédio contra mulheres. Exclusão de templos religiosos da lei que combate violência contra a mulher
causa espécie, afirmou o Ministério da Justiça ao Planalto. O Ministério da Justiça, assim como de Direitos Humanos, vem criticando a exclusão de templos religiosos da lei que combate violência contra as mulheres. A manifestação foi enviada ao Planalto em 21 de dezembro, uma semana antes de Lula sancionar a lei do não é não na íntegra, em um gesto que agradou a bancada evangélica, mas não coloca em prática. E é muito estranho isso, não é? Que igrejas não queiram colocar em prática uma lei que protege as mulheres de abusos. É bastante estranho o que está acontecendo com os evangélicos no Brasil. E a polarização, se você acha que a situação é ruim aqui no Brasil, da polarização entre extrema-direita e esquerda, pois saiba que nos Estados Unidos a situação é muito pior. O país mais rico e poderoso do Ocidente, os Estados Unidos, vive uma polarização muito mais avançada e completa do que a nossa, com duas populações que não têm mais nada em comum senão a língua inglesa, observa o ex-ministro do governo FHC. Veja só isso. É hoje consensual o reconhecimento de que a sociedade brasileira nos últimos 10 anos se tornou muito polarizada e que essa polarização está formando raízes no tecido social, produzindo o que se pode chamar de calcificação das diferenças. Um livro lançado recentemente de autoria de dois estudiosos da vida política brasileira, Thomas Trauman e Felipe Nunes, com o sugestivo título de Biografia do Abismo, descreve com precisão o processo e desvela suas consequências para a vida das pessoas e para o funcionamento da política. A política nasce por causa das diferenças de opiniões entre as pessoas, onde não há divergência, não há necessidade de política e, na sua melhor definição, é o processo de arbitragem pacífica das diferenças. E aí, então, a gente já sabe de uma coisa. Nós estamos importando dos Estados Unidos essa polarização e, mais uma vez, a gente só importa dos países desenvolvidos aquilo que não presta, não é? Mas, de qualquer forma, a situação lá é muito pior, porque todo esse horror que nós temos visto no Brasil, dessa polarização que leva à morte, a conflitos entre famílias, vem tudo dos Estados Unidos. Atritos com o governo devem marcar a volta do Congresso. Pautas de interesse do Executivo, MP da reoneração, reforma tributária e derrubada de vetos, exigirão negociação e paciência, até porque as investigações do Supremo contra os golpistas do 8 de janeiro está colocando o Congresso em pé de guerra. Gestão Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos gasta só 56% da verba e tem derrotas no governo. Um dos menores orçamentos da esplanada dos ministérios, Direitos Humanos não consegue trabalhar. Ele está sendo impedido pelos ultraconservadores no Congresso. E aí o governo Lula, por exemplo, os direitos humanos, o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, ele não consegue colocar em prática, por exemplo, a investigação sobre mortos e desaparecidos na ditadura. Não é? Várias pautas dos direitos humanos estão sendo bloqueadas, inclusive pela bancada evangélica. É um terror o que está acontecendo hoje no Brasil. E o TSE vai pagar 120 milhões para as Forças Armadas trabalharem nas eleições. E aí eu fico me perguntando, minha amiga, meu amigo, o que fazem as Forças Armadas no Brasil? Nada. Aí quando você chama elas para fazer alguma coisa, tem que pagar 120 milhões de reais? Que diabo, para que servem essas Forças Armadas? Gastam dinheiro com picanha, com Viagra, com prótese peniana, e na hora de trabalhar tem que pagar ainda mais para elas, para trabalhar, para fazer alguma coisa de útil. Comunidade judaica cobra revisão do governo Lula sobre apoio à denúncia contra Israel. A CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, está pressionando o governo por ter apoiado essa denúncia na Corte Internacional de Justiça
contra Israel por genocídio contra os palestinos e está processando Deus e todo mundo. O José Genuíno virou alvo também, não é? E aí realmente a gente vê que Israel dá um jeito de se proteger e se blindar sempre na base da truculência. E é muito triste que isso aconteça com aqueles que foram vítimas da violência e deviam repudiar a violência. Para fugir de dívidas, herdeiros de Pedro Collor pedem fim da sociedade com o Collor. Mais de 30 anos depois, gente, continua essa guerra entre o Pedro Collor e o Fernando Collor de Mello, mas esse homem que está aí na tela, o Pedro Collor, ele pelo menos tirou o Fernando Collor, o irmão, das nossas vidas. E por fim, os latifundiários, os ruralistas, o agro está montando milícias para expulsar indígenas das terras deles mesmos. Eles criaram um grupo chamado Invasão Zero, que avança no campo em ações com homens armados e sem aval na justiça. O grupo foi criado na Bahia e diz que não incentiva a violência. O conflito já resultou em morte de indígena. Aí as caminhonetes do agro e tal, e realmente é preciso mão dura com essa gente que está expulsando os verdadeiros donos do Brasil das suas terras que lhes restaram. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.